Graças e paz, igreja. Amém. Louvado seja nosso Deus. Curva a sua fronte, vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa trazer edificação mútua aos nossos corações. Amém? Amém. Olhando para a igreja e vendo a quantidade de irmãos na reunião de oração, me veio uma frase agora de Spurgeon. Ele disse que a reunião de oração não deveria se chamar reunião de oração, mas sim reunião dos remanescentes, porque são poucos que se juntam para orar. Interessante, né? Reunião dos remanescentes, porque são poucos que realmente se preocupam, que sabem do poder de quando um ou dois se reúnem como comunidade, como igreja para orar. Louvado seja o nosso Deus. Amém, irmãos? Oremos. Grande Deus, poderoso, Tu és bom, Senhor, e as Tuas misericórdias duram para todos, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, mais uma vez, porque sozinho não sei falar. Fala ao Teu povo aquilo que eu creio que o Senhor já falaste no meu coração. Fala ao Teu povo para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? O ano é da consolação, e a consolação que você recebeu é essa mesma consolação que você deve dar ao outro. Amém? Esse mês estamos falando que o cristão, ele não tem parte com idolatria, porque a idolatria é pecado contra o Espírito Santo, contra o Espírito Consolador. Marcos 3, 29 a 30 e 1 Coríntios capítulo 10, 19 a 20 é muito forte. Veja, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, porque diziam, tem espírito imundo. Mas que digo que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? As coisas que eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E o cristão sabe disso porque nós viemos de lá, amém, irmãos? Sabemos que hoje nós estamos realmente com um Deus verdadeiro na pessoa de Cristo Jesus. Então veja, a ideia dessa semana que nos diz assim: missões anuncia o consolo que liberta da devoção aos ídolos. Pastor Cândido pregou aqui muito bem para a glória de Deus, explicando esse tema e lendo o Salmo 96, de 1 a 7, que nos deixa claro que os deuses de todos os povos são ídolos. É isso que ficou claro no Salmo 96. Todos os deuses dos povos são ídolos. E o objetivo do Evangelho é exatamente tirar essas pessoas dos ídolos. Porque essas pessoas que estão servindo os ídolos são pessoas fiéis. Nessa data de hoje, que todo mundo, a maioria, os pagãos, estão aí idolatrando, adorando alguém que o tempo todo no Evangelho disse que ele não era digno de carregar a sandália de Jesus. Adorando e idolatrando alguém que repudiava a idolatria. Era assim ou não era? Alguém que disse que ele tinha que se diminuir para que Jesus Cristo fosse visto nele. Mas mesmo assim, por falta de conhecimento, pela ignorância, porque a pessoa idólatra, ele é fiel àquilo ali. Ele está sendo realmente fiel àquilo ali, mas é falta de conhecimento. Por isso que Isaías deixa claro que nada sabem, é ignorância, é falta de conhecimento. E como nós estamos falando de missões essa semana, dando mais um gás, a igreja está exatamente aqui para isso, para anunciar aos povos que precisa romper com a fidelidade que ele tem com aquele ídolo, para que agora ele seja fiel a quem? A Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E é interessante isso. Isso é missões.
Por isso que Jesus disse aos seus discípulos em Marcos capítulo 16, 15 e 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem não crê aonde? No evangelho. Muito forte o que o pastor Cândido colocou aqui. Para mim foi o ponto alto da mensagem. Toda a mensagem é uma maravilha. Mas eu peguei isso quando ele disse: olha, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 4, versos 4, o apóstolo Paulo deixa claro que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E é interessante a colocação que o pastor colocou, porque eles são incrédulos em relação à palavra, ou seja, mas eles são crentes naquilo que eles acreditam. É interessante isso. Então uma pessoa se torna incrédulo mesmo é quando a pessoa está lá na idolatria, você chega e apresenta o evangelho para ele, deixando claro que só Jesus liberta, e mesmo assim a pessoa quer continuar lá. Ou seja, aí agora é incrédulo, porque ele não está crendo realmente na revelação de Deus, na pessoa de Jesus, e é a Bíblia que dá essa revelação. É interessante isso, a gente entender isso. Por isso que, dispersos pela confusão de línguas, na Torre de Babel, todos perderam a noção do verdadeiro Deus e buscaram um consolo de ídolos imaginados, ou seja, criados pela sua própria imaginação, no contexto cultural de cada povo. Por isso que missionário a igreja precisa investir, e os missionários, para sair pregando, precisam conhecer a cultura que ele está, para pregar Jesus. Por isso que quem não rompe com a sua cultura não pode nascer de novo, porque a cultura leva o homem a adorar as suas criadas pela própria imaginação. Então a gente precisa, como cristão, continuar pregando essa palavra. Minha irmã, o que é que você tem feito por missões? Meu irmão, o que é que você tem feito por missões? Você tem priorizado mesmo missões na sua vida? Ou você ainda é aquele crente que acha o culto bonito, que acha o louvor bonito, que não queima o culto, religiosamente você vem no horário? Ou você é desses? Mas quando é para enviar, quando é para você ofertar mesmo, você pula fora, você prioriza o seu conforto, você prioriza a sua vidinha, e esquece que você foi chamado, se for preciso, até doar sua própria vida pela causa. É questionável na salvação de alguém que diz que vai para o céu e não está preocupado com as vidas que vai para o inferno. É questionável a gente ver tanto cristãos vivendo numa boa aqui e sabendo, não dói o coração que as pessoas estão indo para o inferno. E Deus quer te usar, minha irmã, Deus quer te usar, meu irmão. A gente precisa urgentemente, toda a mensagem é repetitiva de missões, por isso, porque sabe por quê? Porque ainda precisamos falar de missões. E é vergonhoso para a gente, na verdade, porque a nossa missão é falar de missões, é salvar vidas, e a gente tem que estar falando disso. Não era nem para falar, era automaticamente para a gente fazer, entendeu? Automaticamente era uma coisa natural. Mas como Deus, alguém já disse, Deus tem grande problema com o homem, com a natureza não. Alguém já disse que Deus não tem problema com a natureza. Ele mandou a baleia pegar Jonas, engolir. A baleia obedeceu, sim ou não? Mandou jogar para fora, ela jogou, sim ou não? Jesus fala com as ondas, ela obedece? Jesus disse, no texto não disse que ele disse, mas nós interpretamos assim: Deus não deixou o leão comer Daniel. Então você vê que Deus não tem problema com a natureza, ele fala e a natureza obedece. Deus tem problema com a gente, com o homem desobediente à palavra dele. E você pode ser quem você quiser ser, mas se você não faz missões, você está sendo rebelde à causa do Evangelho. Rebeldia é isso. Amém, igreja? Não adianta.
ser gatinho na igreja, ser gatinho em qualquer lugar, mas você não está cumprindo com a sua missão, que é levar a palavra de Deus até os confins da terra e, como eu falei, se for preciso, até com a sua própria vida. Abra Isaías capítulo 42. E o texto de hoje, ou melhor, o tema de hoje, diz assim: ao anunciar o louvor de Deus, liberta fiéis dos ídolos. Liberta o que? Fiéis dos ídolos. Então a gente está entendendo o quê? Que mesmo essas pessoas lá nos ídolos, adorando os ídolos, sendo idólatras, eles são pessoas fiéis, são pessoas fiéis. Amém, irmãos? E o Evangelho está aqui exatamente para isso, para você levar o Evangelho e libertar essas pessoas dos ídolos, para que agora realmente tenha uma fé santíssima, uma crença santíssima, como o irmão de Jesus, Judas, escreveu 1:20. Uma fé santíssima, que agora ele não se mistura com ninguém, ele só adora a Deus na pessoa de Cristo Jesus. Isaías 42, de 6 a 13, veja o que é que diz: eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos de quem? Dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. 9. E eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vos la faço ouvir. 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. É bem notório que está se referindo, é um capítulo de Isaías 42 messiânico. Amém, irmãos? A gente sabe que isso aqui tudo cumpriu em quem? Em Jesus. E Jesus autorizou a sua igreja a continuar essa missão. Quando fala de ilhas, fala dessas coisas, aqui está se referindo que Deus está lembrando eles: olha, o que eu prometi, eu cumpri. Tirei vocês da terra do Egito, livrei vocês. E a gente sabe que ali era uma guerra de muita idolatria, que aquele povo era um povo muito idólatra, e o povo de Deus ali adorando a Deus, tanto que quando sai, vai logo adorar a Deus. E Deus aqui agora enche eles de consolo, dizendo: olha, eu falei e cumpri, agora vou anunciar coisas novas, creia, porque o que estou prometendo, muitas coisas ainda vão acontecer, continue comigo. Agora ele diz: agora não se envolvam com idolatria, porque a minha glória, diz o Senhor, eu não divido com ninguém. Então, a fidelidade mesmo de um cristão é ele não se envolver com o quê? Com idolatria. E perceber que quando o outro está na idolatria, o incrédulo, não o incrédulo no sentido que ele não crê no que ele está adorando, mas referente à palavra de Deus, ele está sendo fiel. E nós, como igreja, estamos aqui para isso, para levar essa palavra que liberta a alma, liberta o cativo da escuridão, da cegueira espiritual. Amém, irmãos? E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na minha vida e na sua vida para todos sempre. E lembre-se, cristão, ele automaticamente, ele não tem escolha, ele é missionário. Amém, irmãos?